Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o conteúdo de geografia, né, das páginas 200 até a 206, tá certo? Vamos lá. O conteúdo de hoje é trabalhando a localização e os pontos de referência, tá? Durante a aula anterior, você conheceu os pontos cardeais e colaterais e como eles são importantes para nos auxiliar na localização. Nesta aula, você compreenderá a importância dos pontos de referência, ou seja, aqueles pontos que usamos para indicar a nossa localização ou caminho a ser seguido. O que são pontos de referência? O termo pontos de referência possui diversos usos, mas o que interessa a nós e pensá-los como um lugar, um endereço ou até mesmo um acontecimento que serve como referência e indica a localização exata ou aproximada de alguma coisa. Os pontos de referência são utilizados para nos guiarmos e nos orientarmos em um determinado espaço. O ponto de referência está associado à ideia de espaço ocupado por um observador dentro de um determinado contexto, sendo que o ponto de referência é a perspectiva de que se, a partir da posição onde o observador se encontra. Na última aula, compreendemos que os pontos cardeais e colaterais são utilizados como referência para estabelecer uma localização. Porém, estes não são os únicos elementos, página 201, que podem ser utilizados com esta finalidade. Construções como praças, hospitais, hotéis, shoppings, escolas e etc. são constantemente utilizados para nos localizarmos. Desta forma, os pontos de referência são lugares, comércios, casas ou objetos marcantes ao longo do caminho, em que a pessoa pode olhar para se guiar no trajeto correto, sendo uma ferramenta muito importante para a localização. Atualmente, em alguns mapas, principalmente aqueles que visualizamos em dispositivos de GPS e em aplicativos, podemos visualizar a indicação de vários serviços e pontos que podem ser utilizados como referência. Os símbolos são chamados de convenções cartográficas. Essas convenções servem para auxiliar na leitura de um mapa, servindo como pontos de referência. A partir da leitura dos símbolos, podemos compreender as informações que o mapa está nos passando, mesmo que ele esteja em outra língua que não seja a sua. Lembre-se que esses símbolos podem ter pequenas alterações em seu desenho de um mapa para o outro, porém, sempre existirão as legendas para lhe auxiliar. Na figura, podemos verificar uma pequena quantidade de símbolos cartográficos utilizados para apresentar informações referentes aos serviços que encontraremos em determinado local. Atividade resolvida. Os pontos de referência não possuem importância significativa para o dia a dia das pessoas. Essa frase é falsa, pois os pontos de referência são bastante importantes para o dia a dia das pessoas, visto que diariamente utilizamos pontos como referência para nos localizarmos no espaço. Então, essa frase que afirmava que os pontos de referência não possuem importância é mentirosa, tá? Aprendendo um pouco mais na página 202. O mapa mental é um desenho criado sem dimensão de escala. Esse desenho pode possuir temas específicos. Quando criamos um mapa mental do caminho percorrido entre a nossa casa e a nossa escola, costumamos estabelecer pontos de referência que identificam o caminho que deve ser seguido para chegarmos ao nosso destino, tá certo?
Então, hoje a gente falou sobre os pontos de referência, né, que nos ajudam a localizar para saber mais ou menos aonde nós estamos. Falamos sobre os mapas cartográficos, né, que na verdade são símbolos cartográficos que nos ajudam também a identificar ao nosso redor o que tem, o que não tem, nos posicionarmos, dar exatamente uma direção a seguir, tá certo? Então, vocês vão fazer os exercícios das páginas 202, 203, 204, 205 e 206, tá? Beijos!